O assunto de hoje é saúde e a minha convidada é a secretária de saúde aqui do estado, Paula Mariano, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre vários assuntos envolvendo pandemia do coronavírus, gestão, e você aí de casa vai se manter bem informado agora, tenho certeza, com o nosso bate-papo de hoje. Secretária, muito obrigado por aceitar o nosso convite, desde já, obrigado. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada até com o convite, é importante a gente estar conversando com a nossa população, trazendo as informações sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está vivenciando, então agradeço realmente o convite, Everton. É isso aí. Antes de a gente falar um pouquinho sobre esse tema aí que tem gerado muita repercussão há pelo menos 2 anos, que é coronavírus, vamos falar um pouco sobre a sua gestão, né? Me conta como foi que recebeu esse convite aí do governador Gladson para assumir o lugar de uma das pessoas que era braço direito dele e continua sendo, que é o Alisson Bisteni. E fala um pouquinho também da avaliação desse tempo de gestão, como é que tem sido estar à frente de uma secretaria tão importante para o desenvolvimento do Acre. É isso. Dia 13 agora de setembro, eu estou completando 2 meses frente à Secretaria de Estado como secretária. Fui convidada pelo governador, na realidade, em novembro de 2019, para ser secretária de assistência. Então, eu já vinha junto à gestão, né, e com a saída do secretário Alisson, para outra secretaria de tanta importância quanto, recebi o convite do governador para assumir a Secretaria de Saúde. Recebi foi uma honra, né, ter tido esse convite do governador pela confiança que ele depositou, né, ainda mais no momento tão frágil que o mundo está passando, né, que nós estamos passando. E tudo, acompanhei desde o início, estava junto à Secretaria de Saúde como adjunta, como eu falei, desde o início dessa pandemia. Nós tínhamos N planos ao entrarmos em novembro, né, a pandemia veio deixar nossos planos ali um pouquinho adormecidos, mas a gente com muita vontade de retorná-los, que é o que a gente está fazendo agora. Então, são 2 meses frente à Secretaria de Estado, com as 2 adjuntas, somos 3 mulheres, Adriana e Moana, né, que é uma na administração e a outra na assistência, e eu como secretária de saúde. Então, assim, estamos retomando as cirurgias, estamos lutando para que isso aconteça, que é uma solicitação do governador, estamos correndo com a vacinação junto aos municípios, estamos trabalhando junto às regionais com os secretários municipais. Então, assim, a nossa ideia hoje é conseguir retomar a nossa vida, tentando voltar ao normal, ainda enfrentando essa pandemia, que a gente sabe que cada dia é uma surpresa. Secretária, a gente sabe que a CESACRE assumiu um papel muito importante nesse processo da pandemia, porque envolve diretamente saúde, né? Mas quais são os maiores desafios que a senhora tem encontrado, sobretudo nessa pandemia, gerenciando essa pasta? Os desafios em relação à pandemia. Como eu lhe disse, cada dia a gente vive uma incerteza, né? Hoje nós recebemos a informação da variante Delta, a confirmação de 6 casos da variante Delta no nosso estado. A gente vivenciou desde o início da pandemia o aumento do número de leitos. O que a gente tinha de UTI, até para leitos convencionais, a gente não tinha suficiência disso. Nós conseguimos aumentar para mais de 100 leitos de UTI, para Covid, sem esquecer dos leitos convencionais, né? Hoje a gente conseguiu aumentar os leitos de clínica e no estado inteiro. A gente conseguiu organizar, se você me disser um paciente lá em Jordão que precisar de um respirador e oxigênio, ele tem. Então, a gente vivenciou, a gente aprendeu N coisas durante essa pandemia e que a gente está mantendo. Hoje, o que a gente está focando? No retorno das cirurgias, que a gente sabe que a gente tem uma fila importante. Na reforma das unidades, que quando o governador assumiu, a gente sabe que elas estavam em estado precário. A pandemia veio, a gente teve que andar junto com a pandemia na organização do sistema, também na parte estrutural. Sabendo que a gente tinha que ocupar leitos ali, a gente teve ocupação de 100% de todas as nossas unidades. Não só a capital, interior também. A gente tem as 3 regionais onde a gente trabalha, mas lembrando que fora as regionais, a gente conseguiu estruturar leito em todas essas unidades e que a gente mantém, e também cuidando da parte estrutural. Nós conseguimos agora, que deu a diminuição do número de casos,
não ficou parado durante a pandemia também, mas agora a gente está conseguindo fazer a estruturação, as reformas das unidades. A gente conseguiu implantar o tomógrafo em Brasileia, está no término de Cruzeiro do Sul, raio-x, a gente já conseguiu colocar UPA do Segundo, UPA de Cruzeiro do Sul, UPA da Sobral. Então, a gente está conseguindo fazer essa estruturação para a gente conseguir andar com a nossa saúde. Fundação, ficou parado muito tempo as cirurgias por conta da pandemia, estão voltando. Reestruturação do número de leitos. Só essa semana a gente conseguiu aumentar 28 leitos na Fundação junto ao presidente João Paulo. Então, assim, a gente está voltando na reestruturação das nossas unidades e na melhoria da assistência delas também. Olha só. Secretária, nós temos visto aí, com base também nos dados da Fiocruz, né, que o Acre tem vivenciado um recrudescimento da pandemia, especialmente com relação à ocupação de leitos, né? O Acre tem se destacado nesse sentido, de que a diminuição da ocupação tem sido uma notícia muito boa para os acreanos. Como é que a senhora visualiza a situação da pandemia no Acre? A senhora acha que a gente já esteve pior? A gente está chegando aí a um processo em que a gente vai poder relaxar daqui a alguns dias, não sei, Réveillon está chegando, a gente vai poder ter mais confiança para se encontrar com os familiares. Como é que a senhora vê essa situação? O que a gente vivencia? Na hora que a gente viu o aumento da vacinação, a procura da vacinação, consequentemente a gente viu a diminuição do número de internação. O governador Gladys Cameli vem pedindo frequentemente que as pessoas procurem a vacina que hoje a gente tem. Para a gente ter a certeza se amanhã, que eu digo amanhã, ano novo, né, carnaval, que as pessoas perguntam muito pelo carnaval também, né? Se a gente vai estar vivenciando, se a gente vai estar bem melhor, é uma incógnita. Mas a gente sabe que se estivermos vacinados, se procurarmos a vacina, a chance da gente ter complicação é bem menor. Como eu sempre falo, a gente, essa pandemia, essas variantes, né, esse vírus, infelizmente, ele é sempre uma surpresa. Mas a vacina veio para livrar a gente dele. Então, se a gente se vacinar, se a gente procurar, tenho certeza que a gente vai ter um cenário positivo que a gente já está vivenciando. Hoje, a gente tem 6 pacientes internados nas nossas UTIs. A gente já teve 100% de internação nas UTIs. A gente chegou a ter fila de UTI. A gente teve que mandar alguns pacientes para fora do estado. Recebemos muitos pacientes de outros estados, né? Quero deixar bem claro também. Né? A gente, e os outros estados, como o Amazonas, também deu a mão para a gente na hora que a gente precisou. Então, assim, hoje o cenário que a gente vive é maravilhoso. Estamos vivenciando a pandemia, não podemos descuidar, né? Como eu disse, tivemos a confirmação das Delta, 6 casos de Delta no nosso estado. O comportamento dela, a gente não sabe. A gente observa o que está acontecendo nos outros países, mas a gente pode observar também que onde está aumentando é onde a gente não tem a aceitação da vacina. Não é que não tem a vacina. As pessoas não têm procurado a vacina. Nos outros países onde está tendo um aumento. Onde as pessoas estão aderindo, a gente está vendo a diminuição do número de casos. Mas quem não se vacina, pode ocorrer que aí entra a questão de novas variantes. Aí a gente não está permitindo que ela acabe. É isso aí. Secretária, sobre essa questão dos 6 casos, né, hoje que foram confirmados pela CESAC, no caso da variante Delta, esses casos, eles se apresentaram de uma forma diferente das outras variações, da forma como a Covid vem se apresentado geralmente? Como é que esses casos foram tornados assim públicos, né? E de que forma? Suspeita, né? Como veio a suspeita da Delta. Exato. O que aconteceu? A gente já vinha monitorando, né? Quando surgiu no nosso país, já que os primeiros casos, a gente já começou a prestar atenção, porque os sintomas são muito parecidos. Então, o que chama a atenção da gente também é a questão epidemiológica, de onde esse paciente veio, né? Ou se ele teve contato com essa pessoa que desenvolveu e chegou de fora. E nós recebemos, como a gente fez o quadro clínico desses pacientes acaba que ele não é tão diferente. Né? E a Covid se apresenta de várias formas. Então, o que nos chamou a atenção foi a evolução de quadros que vieram de outro estado. Foi aí que a gente chegou a pensar mais na Delta.
né, sem descartar os outros casos anteriormente, mas como não tinham saído do estado, não tinham tido contato, a gente ainda considerava que não fosse uma transmissão dessa variante comunitária ainda. Então, recebemos um exame do Ministério da Saúde, aonde ele dava suspeita desses casos. Então, o que nós fizemos? Quando a gente teve a suspeita desses pacientes de fora, né, que vieram de outros estados, a gente fez uma análise para os pacientes que já estavam atrás, para a gente ver se já tinha um tempo que essa variante já estava no nosso estado também, por conta da evolução, né? Desses casos, que eram 15 casos, a gente teve variante Delta e variante Gama, só que a apresentação clínica é muito parecida. Então, e desses que tiveram Delta, só um estava com as 2 doses de vacina. Todos os outros só com a primeira. E desses todos 15, a gente teve um óbito, mas o óbito não foi de Delta, foi da Gama. Então, assim, o que nos leva a ver que a vacina salva vidas realmente. O que as pessoas questionam tanto, não tem o que pensar. Né? A gente, fora a vacina de Covid, tem as outras vacinas que a gente viu qual é a resposta das doenças em relação a elas. Secretária, e essas pessoas diagnosticadas, né? O que a CESACRE disse é que elas estão sendo acompanhadas. O curso dos casos, ele foi tranquilo? Como que se deu? E a gente pode dizer que é possível que muitas outras pessoas estejam infectadas com essa variante hoje. Qual é o cenário que vocês têm e qual é a avaliação do curso desses casos? O que a gente avalia? A gente avalia os contatos com esses pacientes, né, os que todos foram do mês 8. Né, a gente teve um caso, se eu não me engano, foi 14/8. Foi o primeiro caso 14 e outro do dia 10, se eu não me engano. Então, assim, esses que a gente já estava com uma forte suspeita foram acompanhados, tanto os seus contactantes também foram feitos os exames para a gente ver como é que estava. Aí, o que a gente avalia no caso? O aumento do número de casos, que agora vai fazer um mês, né? Que foi feita a primeira detecção. E, graças a Deus, a gente não teve aumento do número de casos. Mas isso não quer dizer ainda que a gente já está livre disso. Mas, pelo tempo, eu acredito, né, que com a vacinação a gente não vai ter, se Deus quiser, esse aumento. É um mês, já era para a gente estar, com uma semana já era para a gente ter visto esses casos aumentarem bastante, que é o que a gente não tem observado nos nossos boletins e no acompanhamento da nossa vigilância. Entendi. E essas pessoas, elas se recuperaram ou estão se recuperando de uma forma satisfatória? Já, pelo tempo que a maioria recebeu alta, um senhor que ficou internado, mas recebeu alta para a enfermaria. Alguém chegou a ir para a UTI? Não? Chegou a ir para a UTI, chegou, né? Chegou a ir para a UTI, sim. E o que a população precisa nesse momento saber, o que é importante informar a população nesse momento em que a gente tem essa ameaça aí já detectada, né, já diagnosticada e colocada em foco, né? O que a população precisa saber depois disso tudo? Em primeiro lugar, quem não se vacinou, vacine-se. Eu bato muito nessa tecla, mas é o que veio para nos tirar dessa pandemia, a vacina. Né? Então, procurem o posto de vacinação. Pessoas acima de 70 anos, com 6 meses da última dose, já podem procurar as unidades para fazer a dose de reforço. Quem tiver que tomar a segunda dose, procure também. Então, é importante também a gente saber dos cuidados, o uso da máscara, né? O distanciamento, a gente ainda tem que ter esse cuidado. Cuidado com as mãos, lavando as mãos, usando álcool. Então, esses cuidados, eles ainda vão permanecer, né? Até a gente se livrar da pandemia, porque ainda estamos em pandemia. A gente tem que olhar o cenário do mundo, né? O cenário do resto do nosso país. Graças a Deus, nós aqui do Acre, a gente está com um cenário maravilhoso. Mas a gente não pode se descuidar para a gente não voltar ao que foi lá atrás. É isso aí. Então, você que está nos assistindo, mais uma vez, vacine-se, vacine quem você ama, procure os postos aí, nós temos uma ampla campanha de vacinação para atender você. Secretária, minha última pergunta tem a ver com um programa, né, que vocês, em parceria com outras instituições, elaboraram, que é de diminuição, né, do número de UTIs nas unidades de saúde em que existe UTI aqui em Rio Branco, no estado inteiro. Esse programa continua ainda? Vocês pretendem realizar essa diminuição com essa chegada da variante Delta? Muda um pouco o cenário? Como é que fica isso? A gente já está há alguns meses, desde o início da questão da Delta, com esse receio da diminuição do número de leitos,
né? E para sabendo como vai ser o amanhã com a chegada dela. Só que o que nós fizemos? Nós diminuímos o quantitativo, mas não mexemos no que estava no leito. Então a gente tem os leitos prontos. Se você disser hoje, olha, amanhã a gente tem que ocupar os leitos que eles estão lá. Por quê? A gente observando o cenário. É como eu lhe disse, é um cenário que nunca eu vou dizer para você, eu tenho certeza que amanhã vai estar assim. Né? A gente pode observar os locais que diminuíram, acabaram os leitos, a gente viu que a resposta não foi boa. E lembrando que os nossos hospitais de campanha são fixos. A gente não desmonta o hospital de campanha. Né? Ele vai ficar aí, graças a Deus, para a gente dar atendimento às outras coisas que a gente precisa. Então, hoje, nossa estrutura está toda ok. Ela está toda montada. Se a gente precisar retomar, a gente vai retomar. E eu quero deixar aqui outra coisa em relação aos nossos mutirões de vacinação. A gente tem feito mutirão em todo o estado, junto às prefeituras também. Então, assim, lembrando que o nosso esforço está grande. E a gente só precisa da ajuda da população que está ajudando, viu? Tivemos um mutirão agora dia 7 de setembro que foi maravilhoso. De 9 da manhã às 5 da tarde, 1.007 doses aplicadas. Então, assim, a gente agradece as prefeituras também, sabe? A parceria, a gente está junto, a equipe do PNI, os voluntários, que a gente faz os mutirões com voluntários. Né? Então, a gente vem agradecer de coração e a população que procura, tá? Muito obrigado por isso. É isso aí, esse é o meu bate-papo com a secretária de Saúde, Paula Mariano, que nos trouxe muitas informações e deixou você aí atento a respeito dessa variante, que já tem casos confirmados aqui no Acre e que precisa da nossa atenção, principalmente com relação à vacinação. Desde já, muito obrigado, secretária. Sabemos que a sua agenda é muito extensa, então tirar um tempinho para estar aqui não é fácil, eu imagino. Obrigado. Não, mas eu que agradeço, foi muito bom e agradeço de coração mesmo e a todos vocês. É isso aí, gente. Continue nos acompanhando e lembre-se de que ContiNet tem o Acre todo em um só lugar.